Está no ar pela Mundial. Programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza. Amados e queridos ouvintes da madrugada, você sabe que eu fiz um programa no domingo e em vez de falar boa tarde, eu falei bom dia, madrugada. Então você vê que a gente acostuma tanto com o horário que a gente nem esquece até do horário que está fazendo, né? E como foi feito ao vivo, o Jean só olhava para mim assim. Eu falei, opa, desculpa. Mas é o interessante e gostoso nisso tudo, essas... quando a gente faz ao vivo, essas trocas que a gente faz na vida, né? essas referências que a gente tem na vida e que as pessoas às vezes não dão esse devido valor. Como é gostoso quando a gente faz as coisas ser autêntica, né? Trabalhar com você, com autenticidade, com aquela necessidade de você transmitir tudo aquilo que você precisa transmitir, né? Então... eu trabalho com esse lado da psicanálise, sou psicanalista, sou astróloga, sou numeróloga, trabalho com esse lado da transpessoalidade, que seria exatamente isso, você trabalhar com aqui e agora, trabalhar com você, trabalhar com a sua essência de pessoa. Então as pessoas me perguntam muito, qual a diferença da sua astrologia com as outras astrologias? Eu falei, a astrologia tem diversas vertentes, né? Eu não posso falar nem qual que é a melhor, qual que é a pior, que cada vertente é a sua realidade. A minha realidade é uma, eu gosto muito de trabalhar com a psicanálise. Como eu sou psicanalista, eu trabalho o psique do ser humano através tanto da numerologia como da astrologia. E eu vejo como que o ser humano, ele ainda precisa se trabalhar o tempo todo. Então, como que a gente vai conseguir, como eu posso falar assim da astrologia? A astrologia, ele falaria o seguinte, os 4 elementos da astrologia, fogo, ar, terra e água, são os blocos básicos para a construção de todas as estruturas materiais e todos os orgânicos, né? Porque cada elemento representa um tipo básico de energia e consciência operando em cada um de nós. Assim como a física moderna demonstrou que a energia é matéria, os 4 elementos na astrologia, eles se entrelaçam e combinam para formar toda uma matéria, né? Assim como muda a compreensão do homem a respeito de suas religiões e de seus deuses, muito embora eles ainda continuem a existir de uma forma um pouco diferenciada, né, em outras dimensões, assim também a astrologia consiste nas necessidades que o homem tem dela, né? Então, qual é a necessidade? A despeito de todas as tentativas para racionalizá-la fora da existência. Como eu poderia falar isso? As pessoas, a gente forma a astrologia através de aspectos, né? Então, eu falaria o seguinte... toda a astrologia, os 4 elementos da astrologia, a gente trabalha com todos os 4 elementos são referência a 4 energias distintas na nossa energia, na nossa vida, né? Então olha só como é feito essa referência. O fogo, como age o fogo em cada um, né? Então, o fogo são 3 energias, né, caracterizadas do elemento fogo, né, que é a ação, que é a maneira da pessoa se dar a sua energia de ação inicial, de tomada de decisão. Agora, cada elemento, né, na astrologia, são esses 4 elementos, cada elemento, ele tem uma característica diferente. Então, por exemplo, o fogo, são 4 né, signos, 3 signos de fogo, né? Áries, Leão e Sagitário. Agora, você percebeu que cada um deles pertence a um outro elemento. Cada um deles pertence a um outro elemento que vai caracterizá-lo ele com mais perfeição. Por isso que ninguém é igual a ninguém. Ninguém forma uma única personalidade com o seu sol, né? Porque um sol que é de Áries é o primeiro signo do zodíaco. Então eu falaria que é a criança, né? O ariano sempre vai ser aquela criança, aquela pessoa de tomar as iniciativas, de brincar, é brincalhão, é alegre, não leva nada a sério, entre aspas, porque vai depender muito dos aspectos que ele trabalha com ele mesmo o tempo todo.
Que aspecto trabalha você? Então eu falaria assim, o ariano, ele é brincalhão, ele é moleque, ele é todas essas características que tem o ariano. Então eu falo, mas o ariano é briguento, o ariano é isso, o ariano é aquilo. Por quê? Porque é as crenças que colocaram sobre determinados signos, né? Aí eu falaria assim, você é briguento, agora dentro do seu signo, dessa casa onde está o teu signo, que todos nós temos uma casa, onde está localizado o nosso signo. Por exemplo, nosso ascendente vai ter uma casa diferenciada, cada um vai ter um ascendente diferente, cada um vai ter uma lua diferente. Então, nisso consiste o signo de cada um. Mas eu falo a energia disso, uma energia de ariano, que tem quem rege Áries, por exemplo, estou falando de Áries porque eu sou ariano, eu posso falar, só não ia fazer fofoca dos outros, né? E você sabe que eu detesto fofoca. Então, o ariano, o meu regente é Áries. Agora, quem rege, o meu signo é Áries, né? Quem rege o meu signo ariano é Marte. Marte é guerra, é briga, é coisa. Agora, se eu tenho um Marte numa casa de água, né? Você acha que eu vou ser uma ariana calma? Não, eu vou ser uma ariana chorona. Porque o que é uma água, o fogo dentro de um elemento água, né? Quem é que rege o elemento água, né, na astrologia? O elemento água ele é regido por Câncer, Câncer, Escorpião e Peixes. Você percebe que cada um tem uma dimensão diferenciada e todos eles têm também um planeta que rege eles. Então, onde está esse planeta? Onde ele está domiciliado? Em que signo ele está domiciliado? Tanto o Sol como o planeta. Então, o ariano, o taurino, o coutor é o terra, né? Então, quem são? Agora eu vou falar dos outros também, né? Que eu já falei de água, agora eu vou falar do terra, né? Quem rege os elementos da terra é touro, Virgem e Capricórnio. O que eles dois são? Eles são pessoas mais fortes, né? Eles são pessoas mais decididas, gostam de coisas mais concretas, gostam de coisas mais realidade pura, uma realidade. Eu piso no chão, eu não tenho essas emoções, né? Então são pessoas que gostam de ir à luta, de buscar a sobrevivência, são pessoas muito neles mesmos, o tempo todo, são muito rígidos consigo mesmo. Porque o elemento que rege ele é a terra, é pisar no chão, é energia concreta. Isso consiste o elemento terra. Aí eu falo assim, e quem é a energia? Agora vamos continuar o resto, né? Quem é da energia do ar, né? O elemento ar. O elemento ar, quem rege é Gêmeos, né? Gêmeos, Libra, onde nós estamos agora, nós somos com o signo de Libra, né? E Aquário. Agora me fala, todos eles, né? Todos eles, sem exceção. Se tiver, além do aspecto que eu falo, assim, dos elementos que eles compõem, cada um tem o seu elemento, ele também tem o seu, quem rege ele, qual o planeta que o rege, que trabalha com ele o tempo todo, e rege, para quê? Para domiciliar, para falar dele, uma energia que vai dar mais força, né? Eu falaria o seguinte, o Sol onde ele está, o planeta onde está, em que casa ele vai estar esses planetas, ele vai determinar a personalidade da pessoa. Então a gente não pode nunca falar que fulano é só peixes. Não, ele não é peixes. Ele tem um monte de outros aspectos que trabalham com ele para dar essa referência da personalidade atual. E tem uma coisa também, o meio onde ele vive também dá outras características. Porque a mesma pessoa, que nem um ariano, eu sou mariana, e se eu pego um pai, que é daquele pai rígido, que briga comigo, que me proíbe das coisas, que não sei o que, eu vou brigar muito com ele, mas aquela característica de ser presa, de ser isso, ser aquilo, eu vou pegar essa característica. Então eu vou ter muito medo de tomar decisões na minha vida. Por quê? Porque eu tive um pai que me restringiu, um pai que me empoldou, um pai que não falou pra mim o que eu deveria fazer, entendeu? Então eu falo muito tudo isso com referência a pai e mãe, né? Eu falaria o seguinte, a mãe, como eu falo sempre, o pai normalmente é o sol, né? E a mãe normalmente é a lua. Claro, em todos eles tem uns aspectos que tem que trabalhá-los, né? Então eu falo, Sol e Lua são os principais aspectos de uma astrologia, né? Onde você tem a sua razão e sua emoção,
né? Onde você tem a sua determinação do que você precisa trabalhar o tempo todo. Aí eu falo assim, aí eu sou Mariana, mas tenho Marte em Câncer. O que acontece com Marte em Câncer? Marte é fogo. O que acontece em Câncer que é água? Vai apagar o fogo. Então, aquela energia de ariano, de tomar decisão, de fazer isso, fazer aquilo, ela vai ficar morna, ela vai ficar, às vezes uma ariana assim, que vai falar assim, ó Deus, ó vida, e eu não faço nada. Justamente por quê? Porque o ariano, ele gosta de tomar decisões, mas tem um ascendente canceriano, tem um ascendente de câncer, de escorpião. Não, aí já é briga no duro. Nossa, se tiver um ariano com ascendente escorpião, é briga feita. Porque os dois quem rege é Marte. Nossa Senhora, Deus me perdoe. Mas também tem uma vantagem nisso tudo. Os dois são regidos por Marte. Mas tem a lua dele, ou então a família dele, ou as consequências dele, ou enfim, o mapa dele vai mostrar outras realidades psicológicas da pessoa, né? Tem um aspecto de Vênus, às vezes a pessoa tem um mapa astral, né? E não tem um planeta no seu signo. Ele tá todo em outro signo. Então o que significa? Eu brincaria assim, é todo um estélio, todo um monte de planetas em um signo só. Então, o que você tá fazendo? Então fica... normalmente a pessoa fica um pouco perdida, depende do que signo estão todos esses planetas. A pessoa fica assim, sem eira nem beira, às vezes fica confusa mental, fica em detrimento de outras pessoas e fica confusa. Nesse aspecto que eu falo que a gente necessita de uma psicanálise, precisa ter argumento suficiente para trabalhar esse processo de interiorização, esse processo de assimilação. Né? O que eu tô querendo, o que eu tô querendo fazer com que essa realidade minha eu ponha à frente. Tem muitas pessoas com problemas agora ultimamente de relacionamento, como tem pessoas com problemas de financeiros. Eu brinco bastante, né? Como eu falo assim, gente, nós estamos com aspectos terríveis. Eu tô falando de Áries porque eu posso falar do meu signo, né? Eu não vou falar dos outros, vou falar do meu, por exemplo, por enquanto, né? Eu vou ver se em outros programas eu falo de outros signos, né? O que acontece, gente? É justamente isso. A gente tem que estar preparada psicologicamente para os trânsitos que vêm em cima de você, né? E eu falo assim, tem aspectos na vida da gente que a gente olha assim e fala assim, nossa senhora, acho que dessa vez eu embarco, eu não tenho condições de fazer tudo isso. Mas quando você tem consciência de todo esse trânsito que você está vivenciando, de toda essa realidade sua naquele momento, você tem como trabalhar ela emocionalmente, psicologicamente falando, e trabalhar ela com realidade. E nisso consiste a astrologia. O que eu tenho que fazer? Eu falo, me fizeram uma pergunta, eu falo assim, você faz o trabalho quântico, né? Eu falo, tudo é quântico. Tudo na vida é quântico. Basta você tomar a primeira iniciativa. E tem uma coisa, o quântico ele só vai funcionar quando você assim quiser. Se você não quiser trabalhar, você não tem como trabalhar com a parte quântica. Porque a quântica é a nossa necessidade aqui e agora. Você tem como se trabalhar o tempo todo com o quântico? Tem. E não é eu que vou trabalhar. Quem vai trabalhar é você. Você vai trabalhar com a sua consciência. E as coisas vão acontecer quando você tiver consciência que isso é teu. Que é você que tem que mudar. Eu vou te dar caminhos, eu vou te dar momentos, eu vou te dar aquela situação pela qual você tem que trabalhar o tempo todo. Agora, esse caminho é a sua realidade, não a minha realidade. Então, eu não posso nunca mostrar para você a minha realidade para que você consiga trabalhar ela. Não, você tem que trabalhar a sua realidade, o que você tem que fazer com ela. E como você tem que trabalhar? Eu indico os caminhos que você precisa trabalhar na astrologia, mas o que você precisa para ser trabalhado? Por isso a gente faz aquele mapa básico e fala, nesse momento você está passando, você tem isso, ascendente, a lua, tem Marte, não sei aonde, tem Vênus, não sei aonde, vai fazendo esse plano de vida que você veio. Porque quando você nasceu, você teve um plano de vida. O cosmos te mandou esse plano de vida. Então eu falaria assim o seguinte, o que você quer fazer
para você melhorar tudo isso. Só você pode entender, mas claro, com a orientação de outra pessoa. Porque eu, na parte psicanalítica, eu te ajudo psicologicamente o que você tem que enfrentar. Às vezes, é o que eu falo, na própria relação que você tem com a astrologia, ou você vê lá o problema do seu pai, problema com sua mãe, problema com seus irmãos, problema com seus avós. Aí eu brinco, faz uma constelação astrológica com você. Como que assim, o que é constelação astrológica? Uma constelação familiar astrológica que a gente faz, porque através da astrologia a gente trabalha esse lado, né? O que nós trouxemos de outras vidas, a gente vê isso na astrologia. O que eu trouxe de outras ocasiões que eu não consegui trabalhar. E às vezes, hoje está me afetando tudo isso de vidas passadas. Aí eu te pergunto, o que você trouxe de outras vidas que você não está conseguindo trabalhar agora? E é um questionamento básico. Aí as pessoas falam assim, mas faz mantras. Faz mantras. Mantras funciona? Funciona. Desde que você acredite que isso vai funcionar. Rezar terço funciona, desde que você acredite que isso vai funcionar. Então, tudo na vida são nossas crenças, nossa realidade colocada à prova. Não existe cura, eu não posso curar ninguém. Eu não tenho esse dom de curar ninguém. Aliás, a cura, próprio Cristo falou na Bíblia, eu não te curei, quem te curou, você se curou. Porque foi a tua crença te curou. Se o próprio avatar, como Jesus Cristo, um ser especial, falou isso, quem sou eu de dizer que eu vou curar alguém? Primeiro, se eu falar um negócio desse, eu sou presa, né? Porque os médicos vão cair matando em cima de mim. Como você vai falar que você cura alguém? Eu não curo ninguém. Quem cura, na realidade, é a própria pessoa que se cura, acreditando que ela vai se curar de uma realidade. A doença é criada pelo ser humano e ele cria a doença através desses aspectos. Por que esses aspectos? Porque eles estão ali e se você não tiver consciência dele, eles vão te trazer outras coisas para você trabalhar. Por que o universo vai te trazendo coisas negativas na tua vida? Para você aprender. Infelizmente, eu falo sempre, infelizmente a gente só aprende com a dor. Com amor, eu não conheci ninguém que aprendeu. De coração. Olha que são muitos anos que eu vivo, né? Já passei dos 60 anos. Então eu sei até onde eu posso ir. Então eu não vou falar uma mercadoria, né? Não vou falar outra coisa, né? Porque eu que vou me prejudicar. E não você. Então eu não quero, eu tenho muita consciência de uma realidade minha, né? E nisso que eu gosto, porque eu não vou falar uma coisa que eu não vou ter consciência do que eu estou falando, né? E vou trabalhar ainda, falar assim, você viu esses aspectos que você está passando? Você trabalhou isso? Aí a medicina chinesa fala assim, mas isso aqui, essas pessoas, por exemplo, umas pessoas que são de Capricórnio, umas pessoas que são, vamos falar uma pessoa assim mais rígida consigo mesmo. Olha, os cardinais, vamos falar, são 4 signos cardinais, né, que a gente fala na astrologia. Então, os signos cardinais, são pessoas que nasceu assim, no meio das estações do ano. Áries é o solstício, né, o primeiro dia de Áries é o solstício, né, de verão, solstício da primavera, né? Primavera não, de outono aqui no Brasil e primavera lá nos Estados Unidos, né? Então, nesse solstício então fica Áries, depois vem o solstício de Câncer, depois vem o solstício de Libra, que nós fizemos agora, que para nós agora é primavera, né? E tem o solstício de dezembro, que é de verão, né? Agora, todo ele rege um órgão do nosso corpo, né? E todos eles, eu vou falar uma brincadeirinha, olha. Áries, o solstício de primavera, né? Na primavera e aqui é outono, a gente vai reger um corpo na medicina tradicional chinesa. E é o Áries que é o início das coisas. Já o solstício do inverno, né? Que é outono e inverno, né? Quem rege é Câncer. Então você imaginou uma pessoa de Câncer trabalhando com essa energia do inverno. Quem rege inverno o tempo todo é o rim.
O rim rege o inverno. Agora eu falo para você, uma pessoa que é de câncer, ela trabalha as emoções dela direitinho? Não sei como ela está vivendo com as emoções. Para isso quem rege é o rim. Como estão as emoções, como estão os medos dela, como está a realidade dele. Quem rege a primavera é o fígado. Libriando, né, que é o que entra na primavera aqui do Brasil, é o de Libra. Como que é Libra? Libra é pessoas rancorosas às vezes. Aí a pessoa fala assim, mas Libriano é uma pessoa amorosa, porque quem rege Libra é Vênus. É Vênus, mas uma pessoa que rígida com ela mesma, que trabalha o tempo todo, não abre a boca para nada, é muito contida no que vai falar. Você acha que é uma pessoa que é muito contida, ela consegue trabalhar com realidade tudo isso? Não. Quem rege verão, né, é o Capricórnio. Como que é Capricórnio? Você percebeu que esses 4 signos cardinais, como eles são pessoas muito rígidas consigo mesmo e difícil de trabalhar consigo mesmo o tempo todo. Mas, gente, já está faltando minutos para a gente terminar, né? Então, agora eu vou fazer um pouquinho de propaganda também, né? Eu falei um pouquinho hoje sobre astrologia e vou começar a falar um pouco mais sobre astrologia, que estão me fazendo muitas perguntas de astrologia, né? Tanto no WhatsApp como no Face, como em muitos lugares, falando sobre astrologia. E eu como é um tema que eu estudo só mais exatamente há uns 20 e poucos anos que eu estudo astrologia, que eu estudo o que eu falei, eu faço isso por gostar, né? E não pela necessidade de trabalhar, de viver sobre isso. Não, eu gosto da astrologia, eu faço isso pelo prazer de fazer. Como eu trabalho em tudo em mim, eu trabalho pelo prazer e não pela necessidade. É isso que as pessoas não conseguem entender. Eu trabalho pelo prazer de estar trabalhando com as pessoas. Eu amo trabalhar com as pessoas. Eu amo estar aqui na rádio e passar para vocês esses conhecimentos mínimos que eu sei. Porque eu falo mínimo porque eu estudo o tempo todo. Não é só um pouquinho. O tempo inteiro eu estudo e eu falo exatamente o que a gente precisa falar, né? Necessidade de falar naquele momento que você está precisando, né? E nisso consiste exatamente, né, essa parte, né, da astrologia. Então, e a astrologia também é arquétipos, né? Eu trabalho junto somente com os arquétipos, né? Então, aí você tem os arquétipos do herói, do coisa. Cada arquétipo tem uma situação que você tem que vivenciar. Mas entre em contato comigo, né? Porque eu atendo ali na Praça da Árvore, né? E você entra comigo no telefone, no 11, né, São Paulo, 5641-4015, 5641-4015, ou no celular, né, no WhatsApp, pode mandar mensagem. Eu sempre mando, quando a pessoa me manda, se você mandar o seu nome completo, a data de nascimento, o horário, a cidade onde você nasceu, eu te mando um resuminho. Claro, esse é um resuminho que eu pego da internet, eu tenho um cadastro na internet e eu faço um resuminho para você. Mas olha, é um resuminho que vai te falar muita coisa. Que às vezes eu não vou mandar o mapa todo, mas vou te mandar um resumo para que você tenha uma noção do que você está fazendo e do que você está passando. Principalmente de alguns trânsitos que você precisa trabalhar, né? O aqui e agora. Mas entre em contato comigo. Eu também não pode esquecer que eu trabalho com as pedras, né? Adoro trabalhar com as pedras, né? Então eu trabalho muito com as pedras, energeticamente falando. Faço meu japa-mala, cordões de orações e faço por encomenda, tanto as pulseiras como os meus japamalas é feito de pedras naturais e todas elas estão trabalhando uma energia. Essa energia vai te ajudar. Olha, com certeza, tanto na numerologia como na astrologia, todas elas funcionam. Não é porque é crença, aí eu não falaria nem que é crença. Eles têm os mesmos elementos que você precisa buscar internamente. Os elementos de... como é que fala? Todos os elementos, vai. Esqueci agora o termo que eu queria usar agora. Mas entre em contato comigo, tá? Em São Paulo, no WhatsApp 99502-433611, tá? 99502-4336. Gente, já falaram que acabou meu programa, que eu não posso nem dar falar mais alguma coisinha. Mas entre em contato comigo. Deus abençoe vocês. Tenha uma semana iluminada aí. Namastê. Você acaba de ouvir pela Mundial programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza.